Boa noite, companheiros. Desejamos a todos muita paz, iniciando as nossas tarefas de hoje, nessa nova dinâmica da palestra virtual, em virtude da pandemia que assola o mundo, como também o nosso Brasil. Então, para iniciar as nossas atividades de hoje, nós vamos ler uma página do livro Pão Nosso, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Página intitulada Não Falta. E se vos deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque algum deles vieram de longe. Jesus, anotações de Marcos no capítulo 8, versículo 3. A preocupação de Jesus pela multidão necessitada continua viva através do tempo. Quantas escolas religiosas palpitam no seio das nações ao influxo do amor providencial do Mestre Divino. Pode haver homens perversos e desesperados que perseveram na malícia e na negação, mas não se vê coletividade sem o socorro da fé. Os próprios selvagens recebem postos de assistência do Senhor, naturalmente de acordo com a rusticidade de suas interpretações primitivistas. Não falta alimento do céu às criaturas. Se alguns espíritos se declaram descrentes da paternidade de Deus, é que se encontram incapazes ou enfermos pelas ruínas interiores a que se entregaram. Jesus manifesta invariável preocupação em nutrir o espírito dos tutelados, através de 1000 modos diferentes, desde a taba do indígena às catedrais das grandes metrópoles. Nestes postos de socorro sublime, o homem aprende, em esforço gradativo, a alimentar-se espiritualmente até trazer a igreja ao próprio lar, transportando-a do santuário doméstico para o recinto do próprio coração. Pouca gente medita na infinita misericórdia que serve no mundo à mesa edificante das ideias religiosas. Inclina-se o Mestre ao bem de todos os homens. Cheio de abnegação e amor, sabe alimentar, com recursos específicos, o ignorante e o sábio, o indagador e o crente, o revoltado e o infeliz. Mas que ninguém compreende Jesus que, de outro modo, as criaturas cairiam exaustas nos imensos despenhadeiros que marginam a senda evolutiva. Então vamos orar. Nesses instantes que antecedem a palestra da noite. Senhor e Mestre Jesus, querido amigo, aqui nos encontramos nesta hora, reunidos em teu nome, buscando, Senhor, pensar e refletir um pouco mais sobre as suas ideias. Ampara, Senhor, a nossa comunidade, a nossa Araruama, o nosso estado, o nosso país, o mundo, envolvendo as criaturas nas vibrações da paz e da harmonia, sobretudo da saúde.
que nesta noite, Senhor, o nosso amigo e companheiro Eduardo Guimarães seja inspirado pelos embaixadores da luz para trazer a sua palavra esclarecedora, consoladora, nas diretrizes funcionais da doutrina espírita. Ajuda cada um de nós, Senhor, nestes dias, buscarmos a orientação segura, no balizamento evangélico, que deverá nutrir nosso coração para, diante da dificuldade, aperfeiçoarmos o ato da fraternidade, do amor e da esperança. Que a tua paz, Senhor, nos envolva e nos guarde para o todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Estamos dando as boas-vindas aos companheiros que se encontram ligados neste canal, aos internautas, a todos que se dispuseram e estão nos seus lares conectados para assistir à palestra desta noite, que será proferida pelo nosso amigo Eduardo Guimarães. Eduardo, que é um amigo de longa data do grupo espírita Casa de Aureliano, em Niterói. Recentemente, o Eduardo mergulhou no mundo dos escritores, né? Publicou uma obra de substancial conteúdo. Eduardo é um expositor que, além de levar a doutrina espírita aos recantos do Brasil, tem levado a sua palavra lúcida, esperançosa, aos arraiais de outros países. Então, é um amigo muito estimado. E, nessa oportunidade, ele está conosco para fazer a palestra da noite. Mas nós, antes de passarmos a palavra ao Eduardo, nós queríamos dar alguns recados rápidos. O Grupo Espírita Allan Kardec, todas as quartas-feiras, das 15 horas às 17 horas, tem lá um plantão para arrecadação de gêneros alimentícios que visa a gente constituir as cestas básicas para ofertar a 30 famílias que a instituição ampara, que a instituição ajuda e auxilia. Então, a gente pede que as pessoas vão de máscaras a um local específico na instituição, no Grupo Espírita Allan Kardec, onde vai se depositar esses gêneros alimentícios. Se a pessoa desejar fazer uma doação em espécie, nós temos o telefone 98 827 8647. 98 827 8647. São 30 famílias que a instituição atende, famílias extremamente carentes. As pessoas que doarem podem lá, no último domingo de cada mês, participar da distribuição das cestas básicas e ver como o trabalho se realiza. O serviço de coleta de reciclados está suspensa nesse período da pandemia. E nós queríamos colocar que na semana que vem estará falando aqui o nosso amigo, companheiro, presidente da AME Araruama, da Associação Médico Espírita de Araruama, Dr. Gilson Paiva, que irá abordar o tema transplante de órgãos. O Gilson também é ligado à Sociedade Espírita Renascer. Então, sem mais delongas, nós vamos passar a palavra ao nosso amigão Eduardo Guimarães, que fará o estudo da noite. Eduardo, a alegria nossa e a palavra é sua. Obrigado, querido Zé Hélito, meus amigos, queridos amigos do Grupo Espírita Allan Kardec.
que nós conhecemos já lá vão quase 3 décadas. E vejam vocês, eu não sei se, enquanto o Zé Hélito apresentava, eu já estava ao vivo, mas se estava, alguns viram a quantidade de posição que eu procurei aqui, ajeitando cadeira, ajeitando o fone, ajeitando o celular, para um enquadramento melhor, considerando essa experiência nova, queridos, sob diversos, inúmeros aspectos. Então, eu que já tenho esse trabalho de exposição há tanto tempo, não podia imaginar que estaríamos hoje aqui nos abraçando pelos fluidos conduzidos pela tecnologia e pelo abraço, né, que nós estendemos através do meio eletrônico. Então, é todo um aprendizado novo, mas a nossa doutrina, a nossa querida, amada doutrina, merece todos os nossos esforços, principalmente para dirigirmos algumas palavras nesse momento inusitado, nessa experiência inaudita pela qual a humanidade inteira, pensemos nisso, frisemos nisso, a humanidade inteira, mais de 170 países de todos os continentes estão vivenciando essa experiência e, nesse sentido, podemos até dizer que estamos todos irmanados. Temos feito esse trabalho de exposição através da internet, do meio virtual, e tem me ocorrido, em todas elas, iniciar, ponderando com os companheiros, essa experiência, como eu disse, fortíssima, mas que, para nós espíritas, frequentadores, lidadores, trabalhadores da casa espírita, o primeiro impacto, a primeira lição a que nós haveremos de pensar, ainda enquanto estamos em crise, e mesmo depois, é da nossa necessidade de rever a prioridade que nós estabelecemos em nossa vida da ida à casa espírita. Nesses dias em que as redes sociais, os meios eletrônicos nos faculta ouvir palestras diversas, comentários de diversas partes, com os oradores que mais gostamos, até por isso, às vezes nós priorizamos ir para casa, nos abstendo da convivência, do abraço, da participação na reunião real, na reunião presencial da nossa casa. Sem falar a problemática da vida, os afazeres, o cansaço, o desânimo, às vezes a falta de estímulo, mas eis que aqueles que costumeiramente já têm na sua agenda do cérebro e do coração marcado às sextas-feiras o trabalho público no GEAC, hoje não estão podendo ir. Nós não estamos podendo entrar na nossa casa por questões sanitárias, por questões de precaução em saúde, mas isso tem um profundo significado e, repito, deve ser meditado para nós, na medida em que, quando nós temos a facilidade de ir, nem sempre valorizamos devidamente essa oportunidade. E essa impossibilidade, essa incapacidade, essa impossibilidade de ir, certamente deverá agir em nós no sentido de valorizar a oportunidade da convivência. Porque se a palestra virtual é um meio, é uma proposta, podemos até ouvir expositores mais ilustrados ou que mais nos agradam, nada, queridos,
se coloca no local da convivência, de novo, do abraço, do acolhimento. A casa espírita, ela é essa união de corações, e de modo que na convivência é que nós realmente vivemos com mais intensidade a nossa doutrina. Isto posto, eu, como disse, tenho tentado nesses meses, nessas semanas, sempre que convidado, tecer alguma consideração, falar um pouco em torno da doutrina relacionado ao momento em que nós estamos vivendo. E para hoje, me ocorreu uma reflexão a partir de um livro que há muitos anos eu li, de um historiador inglês, que hoje, até por alguns acadêmicos, é olhado assim, com certa desconfiança, olhado de soslaio. Não que a sua obra seja impossibilitada, mas é que, como a história se refaz, se evolui, o Arnold Toynbee, esse historiador, tem uma proposta interessante, e digo que alguns acadêmicos hoje até reavaliam ou relativizam algumas ideias do Toynbee, mas não exatamente essa, que é o seu livro Um Estudo de História, onde o erudito historiador inglês se propõe a explicar como nascem, como se desenvolvem, como atingem o ápice e depois declinam as civilizações. Qual é o moto? Qual é o estímulo em torno de que se realiza essa coisa a que chamamos civilização? De modo que Arnold Toynbee procura entender esses processos que facultaram o grande Egito, o orgulhoso Egito, instituir, constituir, edificar a poderosa civilização egípcia, mas que chegou ao seu ápice e depois mergulhou no seu declínio. Sucedeu-se também a grande civilização grega, as grandes realizações da Grécia Antiga, que teve o seu ápice, o seu momento mais fecundo, ali no quinto e quarto séculos antes de Cristo, conhecidos como os séculos de Péricles, o tempo de Péricles. E depois vamos a Roma, a nossa Roma dos Césares, que produziu tanta coisa, mas que também sucumbiu depois de ter dominado o mundo conhecido. O maior império de todos os tempos também declinou sob diversos fatores. Não é nosso objetivo, obviamente, aqui estudarmos esses aspectos históricos, mas apenas dizer que há essa preocupação, há essa ideia, essa busca pelo entendimento do que faz fenecer, do que faz aterrar uma civilização e os fatores que fizeram-na se desenvolver. Em princípio, uma coisa que nós deveríamos cuidar é definir exatamente o que é civilização. Uma definição difícil, daí eu ter chamado há algum tempo atrás essa coisa. Porque civilização, meus amigos, não é algo físico. Civilização não é algo material. Civilização não é algo geográfico. Civilização é um conceito, é um misto de realizações, de culturas, de trocas culturais, de desenvolvimentos artísticos, de leis governamentais, de leis que regem sistemas, modelos da sociedade, de modo que é tudo isso
que embasa, que identifica a cultura, uma época, um sentido, um pensamento, uma ideia, dá-se o nome de civilização. É um conceito, portanto, bastante móvel, bastante sutil, mas que é essa a ideia que nós construímos. E nós estamos aqui, em pleno século XXI, vivendo um momento fecundo da nossa civilização, onde conseguimos realizações extraordinárias. Mesmo as grandes construções do Egito, da Grécia, de Roma, a época atual não fica nada a dever a essas grandes realizações do espírito. Hoje nós temos mecanismos desenvolvidos extraordinariamente, e para não cansar, até porque temos um bom tempo, alguns minutos e algum material para discutir na noite de hoje, nós somente citaremos essa possibilidade de estarmos podendo nos reunir por meio da internet, por esse ganho, por esse desenvolvimento, por essa tecnologia que hoje nós temos, que nós dominamos. De modo que a humanidade, a sociedade atual, ela se enriquece de diversos fatores, de diversos fenômenos, de poderosas grandezas. Mas, ainda um dia desses, conversava com uma amiga, para quem, inclusive, eu dei o link da nossa palestra, porque foi motivo de uma discussão nossa a respeito desse momento que vivemos, de tantos prodígios, de tantas grandezas, de tantas realizações. E resta, creio em qualquer um de nós, resta sempre nós a pergunta, o questionamento: será que tudo isso que conseguimos, traduziu-se em felicidade para nós? Será que essas realizações humanas se manifestaram também no campo da alma, do espírito, redundando em estados crescentes, mais agudos, mais intensos de felicidade? Será que houve essa compatibilização entre tantos avanços e as nossas aspirações em termos de felicidade? Aliás, para que possamos irmos entendendo, devemos nós entender o que é felicidade. O que nós, do ponto de vista humano, aqui eu não me refiro à felicidade que nós vamos alcançar quando atingirmos aquela perfeição relativa, né? Quando estivermos aquela perfeição relativa nos aproximando mais de Deus, porque esse mundo ainda é indizível, esse mundo ainda é inabordável para a nossa realidade. Mas o que nós hoje, humanos, espíritos medianos, como é que nós podemos nos referir à mediunidade, à felicidade? Se não como uma sensação subjetiva de contentamento para com a vida. Uma percepção de que a nossa vida é boa. Um sentimento de otimismo para com o futuro. Sermos visitados constantemente por sentimentos de alegria, de modo que estamos nos definindo felicidade como sendo um arcabouço do ponto de vista subjetivo, interno, da alma humana. Então, assim nos entendendo a respeito do que nós chamaríamos de felicidade. E como saber, como medir, como avaliar se alguém é mais feliz do que o outro? Como que nós temos parâmetros ou parametrizações para definir alguém mais feliz do que o outro? É claro que essas iniciativas
de pesquisadores, psicólogos, antropólogos, sociólogos. Todas são falíveis, obviamente, têm falhas, mas eles têm ideias muito interessantes e procuram desenvolver, e isso é relativamente novo, algumas ideias, algumas propostas de verificação do status, do quantum de felicidade que a pessoa pode ter através de questionários. Então, plotam-se perguntas, questões do tipo: você sente uma satisfação com você mesmo, com a sua vida? Você pode dizer que a sua vida é boa? Você tem perspectivas otimistas? Então, um questionário, ele vai fazendo essas perguntas à pessoa e conforme a resposta vai se plotando. E a partir daí, eles conseguem relacionar esses estados subjetivos, aquilo que está dentro da alma, do coração da criatura, a circunstâncias, a fatores objetivos. Eles podem, por exemplo, tentar uma associação entre felicidade e dinheiro. Pessoas mais ricas, ou o dinheiro, por acaso, é capaz de suscitar essas nossas emoções, esses processos internos? O dinheiro traz felicidade? Então, aqui rapidamente, temos pouco tempo para a quantidade de assunto. Imaginem que eles podem dividir dois grupos de pessoas, de 1.000 pessoas, 1.000 de um lado e 1.000 para outro, e há um grupo que recebe 100 mil reais, eles fazem essas perguntas. Há outro grupo também de 1.000 pessoas, eles fazem as mesmas perguntas. E se, por exemplo, o grupo que ganha, que tem uma renda de 100 mil reais anuais, se esse grupo responder positivamente essas questões, vamos dizer aí um percentual de 9%, e o outro grupo que ganha 50 mil, eles podem associar aqui existe uma relação, ou podem dizer, pelo menos, que aquele grupo que ganha 100 mil tem mais presente em si esses estados espirituais, esses estados emocionais de felicidade, em detrimento dos demais, em detrimento dos outros, dos que ganham 50 mil. De modo que podem fazer essas associações, podem, com relação ao dinheiro, podem fazer isso com relação a pessoas casadas. Tomam-se dois grupos, um grupo de solteiros, sei lá, 1.000 pessoas solteiras e 1.000 pessoas casadas. E faz esse mesmo questionário, perguntando: você é otimista, você se sente bem, sua vida é boa, você gosta da sua vida, se sente satisfeito? Enfim, a partir dessas perguntas, eles podem fazer uma associação em que, curiosamente, tantos por cento de pessoas casadas responderam e tantos por cento de pessoas solteiras responderam. E ao analisar, ao comparar, eles podem dizer que o grupo de solteiros seria mais feliz ou teriam esses sentimentos, admitindo que essa seja uma definição de felicidade, e aquele grupo de casados não, e vice-versa. De modo que dinheiro traz felicidade? Essas pesquisas mostram, afinal, se dinheiro traz ou não felicidade? Pois, meus amigos, segundo essas pesquisas, sim, dinheiro traz felicidade até um determinado ponto. Se a pessoa tem uma vida muito simples, se se trata, por exemplo, de uma doméstica, de uma faxineira, que ganha R$ 1.000 por mês, um salário mínimo por mês, se ela, num jogo de loteria, numa cena, ela ganha R$ 500.000, com aquilo ela pode dar de melhor comer aos filhos, vesti-los melhor, sem se endividar.
E, curiosamente, esse estado, essa percepção de bem-estar é mais duradouro para essa pessoa que está no rastejo, na base da pirâmide socioeconômica. Porém, se o indivíduo tira 30 mil reais por mês e ele acerta na loto 500 mil ou 1 milhão, a percepção dele de certa felicidade também acontece, mas é mais curta, é mais passageira, é mais volátil. Quando ele recebe o prêmio, ele pode mudar até para uma casa maior, mais suntuosa, um carro mais chique. Ele pode passar a frequentar restaurantes mais conhecidos, mais badalados, tomar vinhos de rótulos mais conhecidos, famosos. Mas essa percepção tende a desaparecer e se lhe afigurar rotineira na medida em que o tempo passa, contrariamente àquelas pessoas, àquela moça que recebia o salário mínimo. Isso é um dado interessante. Saúde. A pessoa ser saudável. Isso interfere na maneira com que ela sente a felicidade? Como ela traduz felicidade? Há um aspecto interessante que a doença ela é capaz, sim, de gerar um sofrimento, de uma perda da felicidade. Mas, se a doença não estabelecer um processo de dor contínuo, se for uma doença crônica, por exemplo, como a diabetes, em que, ao mesmo tempo que não haja dor, não haja uma perda de padrão socioeconômico, ou seja, quando a pessoa é diagnosticada do diabetes, por exemplo, ela pode registrar aquilo como uma má sorte, como uma coisa ruim, padecer durante algum tempo por aquela notícia, mas se a doença não for dolorosa e se não significar uma perda de status socioeconômico, a tendência é que ela responda o questionário da mesma forma que uma pessoa saudável. Não há diferença clara não há diferença substanciosa entre o momento em que ela não tinha diabetes e uma pessoa que tinha diabetes e uma que não tem. Elas avaliam esses estados de alma positivos de uma maneira similar. Então, mostra que a doença ela tem impacto, sim, mas dependendo de certas circunstâncias. A maior descoberta dessas pesquisas, o que eu achei mais interessante desses artigos que eu pude consultar e ler, é de que a felicidade ela não depende tanto de recursos materiais, nem de doença. Há questionados a respeito de famílias mais estruturadas, famílias desestruturadas, casamentos felizes, casamentos infelizes, enfim. Há todo um caudal de experiências. Mas o que eu achei mais interessante é de que, segundo essas pesquisas, a felicidade ela não está atrelada a esses fatores objetivos, e sim às nossas expectativas subjetivas. Ou seja, a felicidade estabelece uma relação entre as condições externas, objetivas que nós temos, e o grau de expectativa que é de natureza subjetiva. E a partir dessa relação, as pessoas podem sentir-se mais felizes ou menos infelizes a partir desta percepção. De modo que
Se você, por exemplo, deseja uma carroça e obtém uma carroça, você se sente feliz, você está bem, não tem nenhum desconforto. Mas, se você sonha com uma Ferrari nova e recebe um Fiat usado, a sua expectativa distorce, quebra, e você registra como se estivesse faltando, como se não tivesse atingido, como se não tivesse alcançado aquele patamar. Então, a conclusão é de que a felicidade ela não está tão relacionada às condições externas, mas às expectativas que você alimenta perante a vida. Então, não depende tanto do que você tem, não importa tanto em você adquirir mais, e sim em você satisfazer-se com o que tem. O que, diga-se de passagem, não precisaria nesses artigos para mostrar isso, que é mais importante a gente valorizar o que tem do que querer aumentar mais aquilo que desejamos. De modo que essas percepções, elas se relacionam de uma maneira muito extraordinária com um tópico do Livro dos Espíritos que sempre me chamou muito a atenção e que foi para mim uma grande dificuldade de entendimento, que se refere ao que Kardec chama de supérfluo e necessário. Sempre tive dificuldade de ler aqueles tópicos sem entender, e daí a minha busca por esses artigos, por esses livros, falando sobre a felicidade. Porque os espíritos nessas questões, na 716, por exemplo, eles vão dizer que nós somos insaciáveis, que o ser humano é insaciável, e daí muitas tristezas. Nas questões 921, ele vai chamar atenção para o fato de que nós somos os responsáveis pela nossa felicidade e pela nossa infelicidade. Na questão 923, eles vão chamar atenção para as nossas ambições exacerbadas, para as nossas extravagâncias, como eles lá dizem. Mas a questão 926, podemos dizer, ela vai na mosca, ela vai no alvo, quando o lúcido codificador pergunta: não acontece que a civilização, na medida em que ela cria novas necessidades, isso não pode gerar mais aflições às pessoas? Ou seja, na medida em que a sociedade cria maiores necessidades, ampliam as necessidades, isso não pode gerar mais aflição, mais sofrimento às pessoas? E os preclaros espíritos respondem exatamente que sim. Que na medida em que nós criamos novas expectativas, novas buscas, novos anseios, vai se estabelecendo uma distância entre aquilo que nós queremos e aquilo que temos, entre aquilo que se constituem as ambições subjetivas e as realidades objetivas, gerando esse descompasso, traduzindo-se às vezes, portanto, como grande sofrimento, como grandes provas, grandes momentos de testemunho. Uma questão interessante do ponto de vista antropológico, histórico, social, nós, na minha área de farmácia, como sou farmacêutico, é muito interessante quando nós analisamos a história da medicação, o desenvolvimento dos medicamentos, e constatar, meus amigos, que hoje em dia nós temos um arsenal de tranquilizantes e analgésicos, né? Aqueles que tranquilizam o humor e aqueles medicamentos que tiram a dor, gerando analgesia, tirando a dor,
na medida em que nós desenvolvemos essas moléculas, esses medicamentos, que geram em nós uma expectativa de tirar a dor, isso faz com que o nosso estado de contentamento, ou a nossa insatisfação, ou a nossa incapacidade diante da dor se torne infinitamente maior do que os nossos ancestrais. É um dado muito interessante, porque se a pessoa tem uma dor de cabeça hoje, ela não acha admissível ela tomar um medicamento qualquer e aquela dor não passar. Quer dizer, o fato das condições gerar nela uma expectativa de solução maior do problema, no caso aí a dor, ou do estado de humor, gera nela essa expectativa, faz com que nós hoje sejamos menos resistentes, ou sejamos mais sensíveis à dor, às perturbações psíquicas do que os nossos ancestrais. É um dado interessante. Uma outra observação curiosa é com relação à comparação que nós estabelecemos entre estados de felicidade do passado para hoje, ou de alguém, de uma pessoa para outra. Isso é o maior erro quando nós comparamos épocas diferentes, ou que nós achamos que hoje, por exemplo, para nós é algo inabdicável, é algo sem o que nós não podemos viver. Isso, à luz da história, à luz da antropologia, à luz da sociologia, isso tudo é relativizado. Por exemplo, hoje nós temos em sociedade a perspectiva de que a cada dia a gente tome um banho e que após esse banho a gente coloque uma roupa limpa, uma roupa cheirosa. Essa é a nossa expectativa e o contrário disso seria muito estranho. Porém, se nós formos na antiguidade, não precisa na antiguidade, se nós formos na Idade Média, estamos falando aí de 500, 600, 700 anos atrás, em que esses homens do campo, em que eles não viam necessidade nenhuma de tomar banho e, portanto, trocar roupa, para essas criaturas não havia nenhum sentido tomar banho todo dia e trocar roupa. O que nós hoje consideramos como uma coisa horrível, o fedor, né? Uma coisa abjeta, estarmos fedorentos, colocarmos a mesma roupa há vários dias, pois esses homens, não é que eles almejassem ter roupa e não tinham, eles estavam plenamente satisfeitos, eles estavam plenamente adequados àquelas circunstâncias, àquele modo de vida, porque suas aspirações, suas expectativas estavam ali naquela circunstância. Então, nos é difícil a gente comparar um processo com o outro. Nesse particular, vocês me permitam, ainda que eu passe alguns segundinhos do tempo previsto, mas uma coisa que me mostrou nessa epidemia, nesse momento agudo, triste que nós vivemos, é um fato estarrecedor, é uma perspectiva, uma percepção medonha de que a nossa própria percepção de sofrimento diante da morte, meus amigos, tem uma certa relação com aspectos sociais, com aspectos econômicos. É um fato muito interessante de que algumas pesquisas de campo, de pesquisadores, fizeram nesses ambientes em que de muita dificuldade econômica, ambientes favelados, ambiente de muita miséria, em que a ordem sanitária era de que as pessoas ficassem reclusas, ficassem em casa. Essas pesquisas mostraram que essas pessoas elas iam para a rua com certa facilidade, mesmo diante da possibilidade do contágio e, portanto, de um desfecho fatal, ainda que com um percentual pequeno. Mas o que aparece, o que interfere, é de que, na medida em que a morte, em que a violência
graça de tal maneira nesses meios em que as pessoas, pais e filhos, assistem tão rotineiramente, tão comumente à morte dos seus queridos. A morte, a perda, é algo tão comum, tão participante da vida, que isso que para nós que temos um estágio ou um status econômico diferente, para nós parece um absurdo a perda de alguém. Há uma certa relativização, há uma diminuição na medida em que não é que o sentimento seja menor, mas é que a banalização da morte, o processo se tornou tão comum que as pessoas se acomodam, elas se ajustaram a esses processos, a essas questões que nós temos, que nós encontramos nos nossos meios mais frágeis da nossa sociedade. Um dia desse eu ainda vi um vídeo, era um domingo à tarde, e uma moça que havia tido um abortamento espontâneo no sábado estava numa festa, estava dançando, feliz, ou ali, alheia à experiência do abortamento da época. Isso me causou profundo impacto, profunda estupefação, porque, de maneira geral, nós imaginamos que há uma pessoa, uma mãe que esteja, uma parturiente, uma grávida que esteja para dar à luz, quando esse processo é frustrado, aquilo se abate da pessoa de uma maneira medonha, de uma forma forte, e isso nós constatamos que às vezes nem sempre acontece, e isso às vezes nem sempre se dá. Né? Na linha de que as expectativas, de que essas realidades externas, elas podem gerar um quantum maior ou menor de felicidade, né? Se há uma questão de natureza subjetiva, que são as nossas aspirações, as nossas expectativas, e se isso interfere na nossa percepção de maior ou menor felicidade, nós temos, meus amigos, dois pilares da nossa sociedade contemporânea, dois fatores, dois fenômenos da nossa sociedade contemporânea que, nesse aspecto, pode trabalhar muito cruelmente, muito insatisfatoriamente para a percepção nossa da felicidade. Eu me refiro ao processo de comunicação em massa, a globalização que nos permite vislumbrar realidades diferentes daquelas que nós vivemos. De modo que, se a gente comparar, por exemplo, um menino de 18 anos que vivia na antiguidade, na sua aldeia, em que ali em torno dele havia mais do que uns 50 ou 100 homens, possivelmente a maioria mais velho do que ele, né? Esse garoto de 18 anos, ele certamente sentia-se um pouco mais satisfeito, contente, na medida em que os seus processos de comparação se limitavam àqueles 50 ou 100 homens, repito, alguns mais velhos, uns já desdentados, outros com rugas, outros rudes, de modo que os 18 anos dele era uma benção, era uma alegria, já que ele tinha esse diferencial em relação aos outros. Porém, hoje, um menino de 18 anos, ele não se compara até mesmo aos seus coleguinhas do colégio, da sua turma, do seu meio. Ele tem uma conexão com o mundo inteiro. Então, ele se compara com o ídolo de cinema, com o popstar, com o modelo de representante de grife, de modo que esse processo comparativo gera uma expectativa nele, de modo que geradora de maior insatisfação, de maior sofrimento na questão dele. Nessa linha também, há um outro pilar, além da comunicação, nós temos a questão
da publicidade. Na medida em que nós temos modelos, na medida em que nos é apresentado que o modelo bom de vida é estar em determinado restaurante, usar determinada grife, beber determinado vinho, enfim, pertencermos, realizarmos determinadas experiências, na medida em que nós não temos essa condição, mas que sabemos que elas existem, esses processos incríveis de globalização, eles tendem a gerar em nós um sentimento maior de tristeza, de insatisfação, de incompreensão, de limitação perante a vida. Nessa linha, meus queridos, esse momento da Covid-19, desta pandemia que se abateu sobre o mundo, ela gerou um estado de coisas, uma situação tão anômala, tão inaudita, tão diferente, tão nova, que ela atacou, de alguma forma, esses referenciais ou essas práticas que, de alguma forma, têm alimentado a nossa sociedade. Curiosamente, o medo da contaminação, do contágio, embora aí os dados fatais, a mortalidade fique em torno de 2% a 5%, né, variando aí as condições, mas nunca sabemos se 2% a 5% são 2 em cada 100 ou 5 em cada 100 que pode vir a falecer da Covid. Então, como nós nunca sabemos se nós vamos estar naqueles 95, 98, ou se seremos um desses 2 mortos ou um daqueles 5, nós, naturalmente, nós nos reclusamos em casa, mantivemos nosso isolamento social, e esse isolamento gerou uma situação muito diferente, muito curiosa. Por quê? O gosto, a satisfação, a alegria de comprar, nós não tivemos, não pudemos ir à loja. Então, aquela velha ideia, você está um pouco deprimido, está um pouco triste, vai gastar um pouco de dinheiro, vai passear no shopping, pois esse coronavírus, ele nos impossibilitou de ir a shoppings. Ele nos manteve em casa, de modo que até mesmo os nossos instintos de ostentação, de querer mostrar, talvez, o carrão, o bem-estar, né, material, um carro, nós não podemos sair. Não podemos ir a restaurantes, apreciar, degustar um bom cardápio, um bom vinho. Fomos constrangidos, obrigados a ficar em casa, a ter um limite, portanto, de experiências. O próprio convívio, a própria relação de sociedade, tudo isso foi abalado. Utilização de joias, adereços, né? Ainda hoje, ontem, aliás, quando a companheira se propôs a fazer o teste, né, comigo ontem à noite, eu tinha saído de um plantão, de 2 plantões de 24 horas, tomando total de 48 horas. Ela disse, Eduardo, eu estou disponível, eu posso fazer o teste agora. Assim, não, imagina, eu não estou composto. Por que eu não estava composto? Porque, meus amigos, nesses dias de Covid, o traje mais gostoso que a gente tem é o pijama, é a bermudinha de dormir, é a camiseta rasgada. E não sentimos falta de mais nada, em princípio. Claro que sentimos falta, mas, enfim, foi toda uma experiência, foi toda uma motivação nova que nós tivemos desses dias, e que podem certamente traduzir-se de forma de aprendizado, de grande aprendizado para nós todos, essas limitações. Eu via alguns amigos meus, né, mandar na sexta-feira à noite, no sábado, o velho brado, né, o velho grito de guerra
em que as pessoas diziam, então, sextou, né? Quando era sábado, sabadô, né? Um dia desse, eu vi um vídeo que achei muita graça, em que a pessoa disse, sextou para onde? Sextou para ficar em casa, sextou para ver jornal, sextou para ver TV, para ver filme, sextou para ler. Então, até mesmo essas reações curiosas, né? elas demonstram que estamos tendo a oportunidade de viver situações muito novas. E daí, então, podemos perguntar, que aprendizado é esse novo? E aí vai depender das nossas escolhas, como sempre, o livre-arbítrio. Mas que aprendizado é esse novo que a nossa sociedade, que a nossa civilização pode ter nesses dias, né? O que é que nós poderemos agora valorizar mais? Colocar nossa paixão, entender que podemos perfeitamente abrir mão de várias coisas que até há pouco eram essenciais. Não sentíamos como se não passássemos sem essas coisas, sem isso. Quer dizer, como é que ficam agora essas percepções? Elas tenderão a se modificar a partir desse conhecimento novo que a nossa sociedade começa a ter. Então, como nós dizíamos no início, as civilizações, perdão, elas não morrem, elas revivem no outro local. Pode o exército passar, os políticos irem, os governantes irem, o povo passar, mudar de país, mudar de localidade, mas o resumo, o rescaldo daquilo que foi a civilização, isso permanece. Isso permanece. Então, quando nós vamos ao Livro dos Espíritos, nas questões 737 a 741, que são as questões específicas que cuidam dos flagelos, entre eles a Covid, pela qual passamos, quando os espíritos respondem ao codificador, por que a expressão que ele diz é fere? Por que fere Deus a humanidade com esses flagelos, com essas limitações, com os grandes cataclismos, né, as grandes convulsões, né, geográficas, geológicas, como uma pandemia, uma epidemia? E os espíritos, meus amigos, ao invés de responder como nós esperaríamos, que se deve a erros do passado, à lei de causa e efeito, absolutamente, podem conferir. Os espíritos, quando o codificador pergunta por que fere Deus a humanidade ou a sociedade com esses flagelos, os espíritos dizem é para fazê-la progredir mais rápido. Então, ao que parece, esses estímulos eles não estão exatamente relacionados a um erro do passado, a uma falha do passado, mas se constituem em gradientes, em elementos forjadores, estimuladores, né, da evolução. Então, acontecem como desafios, como grandes desafios para a civilização rever suas posturas, rever suas escolhas, né? Então, nós tivemos, o Egito não acabou, o Egito nos facultou o alfabeto, nos deu o papel, nos deu a tinta. Aprendemos com a Grécia a valorizar o teatro, a filosofia, a escultura, a democracia que nós tanto propalamos. Temos do Império Romano, não só hoje aquelas ruínas de Trajano ou de Coliseu, os nossos conceitos de direito, nosso conceito de cidadania, nossos conceitos civilizatórios, nós herdamos isso tudo da civilização romana, de modo que a nossa civilização, o nosso momento, é chamado agora a dar também um testemunho de grandeza, de resposta a um momento em que talvez tenhamos gastado força demais,
gastado energia demais em coisas que descobrimos por essa triste experiência que não eram tão vitais, tão essenciais assim. Então, entendemos os projetos de Deus, não que não deixem de ser tristes. Eu tenho dito porque nós vamos ver, já estamos vendo, quadros terríveis, não só relacionados à morte física, não somente relacionados à falta do ente querido, a que uma vez internado não estabelecemos mais contato, e ele corre o risco de ser enterrado sem que nós possamos agarrar-lhe a mão, beijá-lo, afagá-lo. Temos de já vê-lo já dentro do caixão, já longe de nós. Mas não é só essa dor. Eu me refiro às dores sociais, às falências, às tragédias, ao desespero da falta de dinheiro. Enfim, nossos olhos hão de testemunhar, ainda haverão de testemunhar muitas coisas tristes, meus amigos, na sucessão dos meses. Mas, em verdade, repito, o momento é de grande aprendizado. Essa pandemia suscitou em nós reflexões muito grandes e profundas, porque, de alguma forma, nós já percebíamos um movimento na sociedade de volta às coisas naturais, não é? Parecia que as pessoas já estavam com esse anseio pelo ambiente livre, estávamos um pouco cansados do ambiente de ar-condicionado, enclausurados em salas, em ambientes fechados, né, com aparelhos, com equipamentos, com imagens. Como nós ultimamente temos valorizado mais o encontro com a natureza, o final de semana na praia, a contemplar a beleza das montanhas, da árvore, da mata, né? Já havia nós uma certa busca, uma como que saudade por esses processos naturais, né? Dos processos de ecologia, que nós tanto falamos de ecologia, e nos esquecemos que nós somos seres vivos, também nós somos natureza. Então, os mesmos processos simbióticos que nós observamos na natureza inferior, nos reinos inferiores, talvez estejamos sentindo necessidade dessa relação simbiótica entre nós, com mais cortesia, com mais leveza, com a delicadeza que cantava Francisco de Assis, né? Com a gentileza que gera gentileza. A busca pelos produtos naturais tem se acentuado muito, ou seja, o que eu quero dizer com isso, meus amados, é de que nós já havia em nós uma certa saudade por essas coisas mais inocentes, mais naturais, mais iniciais. Já estávamos nos sentindo um pouco estrangeiros desse mundo, dessa forma de viver, dessa maneira de viver que nós escolhemos. E agora estamos tendo a oportunidade de reavaliar, de entender essa experiência de uma maneira positiva, de uma maneira saudável. Enfim, todos esses aprendizados, todas essas coisas vêm em nossa direção, mostrando que, na medida em que nós não podemos fazer o movimento para fora de nós, ver gente, ir a shopping, comprar coisas, usar perfume, usar roupa nova, desfilar com um carro luxuoso, sextar, né? Como diríamos, na medida em que nós voltamos para nós, quem sabe o convite desse momento não é a de que cada um de nós cultivemos o jardim nosso, cada um o seu próprio jardim. O jardim da sua alma, o jardim do seu espírito. Né? Nós lidamos muito mal com a tristeza. Quem sabe se esses momentos em que nós não podemos nos dispersar,
que tivemos de arcar com esses sentimentos de alegria e tristeza, quem sabe isso não nos deu a ideia de que não valorizemos tão demasiada e intensamente as nossas emoções que vão e vêm. Estamos felizes em algum instante, 5 minutos depois, sabemos de alguma coisa e afundamos numa depressão, numa tristeza. Quem sabe se nós não descobrimos uma capacidade de sofrer a tristeza, né? Sem aquela ideia de que ela passe logo, talvez perguntar o que é tristeza, o que você está querendo me dizer, o que você está querendo me ensinar. Não temos também aquele afã de aumentar a nossa alegria, de intensificar, de torná-la duradoura, tirando a paz, às vezes, daquele momento, a paz de espírito daquele momento em que estamos felizes, porque nos intranquilizamos, porque ele pode passar. Ou seja, cultivemos o jardim das nossas emoções, priorizemos os nossos valores, reavaliemos as nossas buscas, reavaliemos as nossas ambições, as nossas expectativas, valorizemos as nossas energias, a nossa paixão. O mundo precisa de razão, do logos, que é razão, mas o mundo também precisa de eros, que é paixão, que é vida. Precisa de patos, que é afetividade, que é sensibilidade. Enfim, meus amigos, estamos tendo a oportunidade de crescer um pouco mais com esses flagelos destruidores. Finalizo aqui pedindo desculpas aos meus amados por ter ultrapassado alguns minutos do nosso tempo regulamentar. É que também é muito complicado, é muito difícil reunir todos esses elementos, né? E tentar dar um clareamento, um consolo, um esclarecimento nesse momento difícil. Mas, finalizando aqui a nossa palavra, a nossa fala, eu vou tentar aqui diminuir a luz do meu escritório, não tem como tirar a luz ali da minha cozinha. Eu vou tentar, vocês me dão um segundo, por favor. Então, aí vocês também não me veem, né? É um convite a que a gente, nesse momento, a gente pare um instante e, se a memória não me faltar, eu gostaria de, com vocês, me conduzir para um texto que finaliza a nossa fala. É um texto relativamente longo, mas que a gente possa, então, fechar os olhos, meditar e aproveitar esse momento de comunhão com o divino, comunhão com a espiritualidade, e refletindo nesses termos, dizendo assim: alma cansada, que te abates à beira da estrada, deixa o fardo das tuas expiações e repousa. Escuta como está cheia de harmonia a obra de Deus. E a visão da obra de Deus transmite-lhe a paz e o silêncio. Diante da divina beleza do criado, a tempestade do seu coração se acalma. Paixão e dor adormecem a um lento e doce cântico sem fim. Parece que a mão de Deus, através das harmonias do universo, perpassa qual brisa reconfortante e suave pela sua face gravada pela fadiga, e nela se demora numa carícia. Beleza, repouso d'alma, contato com o divino. Então o viajor cansado se reanima por um novo pressentimento de sua meta. Não parece longa jornada
a quem se detém um instante para se descedentar à fonte. Para, ó alma, a tua via dolorosa e escuta. Escuta como está cheia de harmonia a obra de Deus. As harmonias projetam-se do infinito para beijar-te a fronte. Ó cansado viajor da vida, por entre o troar das vozes titânicas do universo, ressoam, num rendilhado de belezas, as suaves vozes das humildes criaturas tuas irmãs. Também eu, clama cada uma delas, sou filha de Deus. Luto e sofro, carrego meu fardo e marcho para a vitória, porque sou vida integrada à grande vida do todo. Ora, diante da imensa obra de Deus, ante a terra, o céu, o mar, pede-lhes que te falem de Deus. Pede os efeitos, a voz da causa. Indaga das formas, o princípio, o pensamento que a todas anima. E todas elas se congregarão ao teu redor. Envolver-te-ão com seus braços fraternos. Olhar-te-ão com 1000 olhos feitos de luz. E o eterno carinho da vida envolver-te-á em sua carícia. Ora, ó alma cansada, ora a Deus, dizendo assim: Senhor, bendito sejas, sobretudo pela dor irmã, pois que ela de ti me aproxima. Prostro-me diante da imensa beleza da tua obra, ainda que o cansaço seja a minha parte nela. Nada posso pedir-te, porque tudo já é justo e perfeito na sua criação. Mesmo meu sofrer, mesmo a minha imperfeição que é passageira, aguardo no porto do meu dever o meu amadurecimento. E na tua contemplação busco repouso. Ora sim, alma cansada, reclina tua cabeça no colo de Deus e repousa em paz. Que Deus nos abençoe. Agradecemos aí ao Eduardo a exposição da noite, tão inspirada e com reflexões oportunas e substanciosas. Agradecemos a presença dos companheiros que, através desse canal, ouviram a prédica da noite. E nós vamos encerrar esse momento com uma oração. Oremos. Senhor e Mestre Jesus, mais uma vez vemos te agradecer a oportunidade da celebração em torno de tuas ideias, tão claras, tão fecundas, tão, Senhor, alentadoras. Tu mesmo afirmaste que estaria conosco até o fim dos erros. Nesta noite, Senhor, a cada coração que chora, possa tu trazer o bálsamo suavizante, a demonstrar a esperança que todo mal, que todo problema, como dizia o emérito Francisco Cândido Xavier, tudo passa. E assim, Senhor, nessas blandícias alviçareiras que nos contagiam
nesta hora, nós, seus humildes e modestos servidores, afirmamos de nós para ti, Ave, Ave Cristo, os teus discípulos te saúdam e te glorificam para todo sempre. Muita paz.